Olha, matéria bomba do jornal O Globo hoje para destroçar completamente o Bolsonaro e qualquer narrativa. Os bolsonaristas começaram a disseminar fake news nos últimos dias, dizendo que esses indígenas Yanomamis mostrados com sinais assim grotescos de desnutrição e de doença, pessoas literalmente morrendo de fome, que eles eram venezuelanos. E depois tentaram jogar, isso não colou, então eles tentaram jogar uma versão de que isso acontecia já nos governos petistas, aí colocar notícias de 2009, 2010, dizendo, não sei quantas crianças indígenas morreram no ano tal. É uma distorção muito grande, porque os bolsonaristas colocam, olha, 500 crianças morreram em 2010, indígenas. Não é só entre os Yanomamis, era em todos os indígenas, só que tinha uma coisa, o número estava em declínio. Então Lula pegou com um número altíssimo, e aí foi declinando, até chegar em quase zero. Quando entra o Bolsonaro, voltou a subir. Então é uma diferença muito grande. Alguém que estava resolvendo um problema e ainda tinha mortes, mas estava resolvendo o problema, de alguém que pegou um problema já resolvido e começou a fazer de tudo para criar o problema. Que é o que o Bolsonaro fez. Agora, a notícia do O Globo é a seguinte. O governo Bolsonaro gastou 862 milhões de reais em uma ONG evangélica. A primeira conclusão que você tira dessa notícia é o seguinte: tudo aquilo que os bolsonaristas apontavam no PT e na esquerda é o que eles fazem. Mais um exemplo disso é esse. O Bolsonaro passou anos, a Carla Zambelli, os filhos do Bolsonaro, os deputados bolsonaristas dizendo que, olha, a esquerda usava ONGs na Amazônia para roubar dinheiro público, eles financiavam essas ONGs que não faziam nada, blá, blá, blá. Tudo mentira. E aí, quem é que criou uma ONG evangélica e colocou quase 1 bilhão lá? Governo Bolsonaro. Só que a coisa não para aí. Primeiro você deve pensar, caramba, iam evangelizar os indígenas? Então o governo estava gastando verba direta da proteção à fome dos indígenas e proteção sanitária a indígenas era gasta nessa ONG. Aí vai falar, então eles, em vez de proteger os indígenas, estavam evangelizando? Não, nem isso. Se fosse isso, você ainda fala, é um crime gigantesco, o Estado que é laico evangelizando, e a gente sabe que os pastores bolsonaristas são os piores possíveis, são aquele... Se tem pastores que são honestos? Tem. Tem pastor picareta? Tem. Os picaretas são todos bolsonaristas. Todos sem exceção. E os honestos não são. Essa é a diferença para você ver se o cara é picareta ou não. E aí o que acontece? Eu colocar só gente picareta ali, só que não era. O plano não era a evangelização dos indígenas, não. O buraco é bem mais embaixo. Vamos primeiro lembrar uma coisa. A ministra dos Direitos Humanos, o Bolsonaro, Damares, ela tem conexões com ONGs indígenas que trabalham na Amazônia. Inclusive, a filha da Damares foi sequestrada de uma aldeia indígena. Tiraram a menina com 5 anos da família e a Damares pegou para criar. Simplesmente roubou da mãe original indígena. É isso que fazia. Esse é o nível da Damares e desses evangélicos aí, de evangélicos não tem nada, são mensageiros do demônio, que fazem lá politicagem na Amazônia com ONGs. Tá, para você começar o nível, para você começar a ver o nível. Tá, aí o que acontece? A Damares tem conexão com todas essas ONGs. Uma delas, essa ONG ganhou toda essa bolada do governo Bolsonaro. Só que esse dinheiro não era executado, e tem no portal da transparência tudo onde foi executado o dinheiro. Essa verba não era executada em missões evangélicas, coisas do tipo. Não. Quase todo o dinheiro gasto, aí quando eu digo quase todo, é mais de 80% do dinheiro gasto, era, sabe para quê? Era em transportes aéreos. Você fala, Thiago, como assim uma ONG evangélica que está sendo contratada com verba de proteção a indígenas está gastando 80% do seu dinheiro com transportes aéreos? Diz a ONG que esses transportes aéreos eram fretes de aviões e de helicópteros para levar médicos para as regiões mais longínquas ali, mais isoladas, onde tem aldeias indígenas. Ok. Só que aí, o que um servidor da FUNAI, e é importante, viu como é importante ser servidores e não ter a reforma administrativa que queria o Bolsonaro, que ia acabar com servidores públicos e colocar só gente indicada. Que o servidor vai lá e mesmo sendo sob anonimato, ele fala qual que era a real. E o servidor disse, olha, o primeiro problema é que essa ONG tinha poucos médicos, esses médicos eram contratados sempre em contratos de 1 ano. Então o que acontece? Em dezembro, eles demitiam todos os médicos para recontratar outros em janeiro. Então ninguém ali tinha experiência, porque a pessoa trabalhava no máximo 1 ano. Segundo, justo no começo do ano, tinha um déficit de médicos, já era um número baixo, aí ficava mais baixo ainda, porque até recontratar, eles serem treinados, tudo mais, demorava. Terceiro é que esses fretes eram muito caros, muito caros, porque não era feito com planejamento, assim, olha,
Em janeiro os médicos vão fazer esse, vão para cá, outros vão para cá, outros vão para lá. Em fevereiro vai ser assim, assim, assado. Aí planeja para o ano inteiro. Você contrata os fretes com antecipação. Você contrata também no atacado, sai muito mais barato. Não, era tudo feito em cima da hora. Ó, vai agora. Geralmente em situações emergenciais, o que fazia o custo ser muito mais alto. Por isso, a ONG gastava todo o dinheiro com esses fretes, quase todo o dinheiro com esses fretes, sobrava pouco para médicos e não sobrava nada para insumos. Ou seja, o médico chegava lá e não tinha remédio, não tinha insumo, não tinha nada. Já era um número baixo de médicos, chegava e você está falando, Tiago, isso é má administração pública, né, Tiago? Em vez de planejarem, faziam isso e gastavam muito mais. E aí o médico chegava lá, pô, que incompetência. Até a matéria do Globo cita de maneira ingênua, eu vou fingir aqui que é ingenuidade, tá? De maneira ingênua, que isso é má gestão dos recursos públicos, incompetência, vai por esse lado. Eu vou aqui pelo lado da verdade, isso é crime, isso é premeditado. Sabe por quê? O que citam é o seguinte, essas companhias de táxi aéreo, que alugavam aviões, os jatinhos e os helicópteros para levar os médicos, sabe quem eram os donos? Os garimpeiros. Ou seja, o governo Bolsonaro estava superfaturando, eles contratavam por motivo de emergência, já eu te explico por quê. Para ser mais caro, obviamente, então estava superfaturando contratos de táxi aéreo para levar médicos para atender os indígenas. Então, um frete que custava, vamos supor, 10 mil, era pago por 40, 50 mil, 60, 70 mil, um frete. Para quem? Para o garimpeiro. Por quê? Porque isso financiava os garimpeiros para que eles pudessem reinvestir no garimpo e em armas. Para que as armas? Para matar os indígenas. Ou seja, e aí você pensa, mas estavam levando médico. Não! Quase nada de médico, quase nenhum médico era levado para lá, para essas regiões. Quando levava alguma coisa, levava uma missão evangélica. Um médico, às vezes, só para falar, ó, tá aqui, ó, tirar uma foto. Mas essa ONG era usada para transferir dinheiro público diretamente para os garimpeiros. Então, além do governo Bolsonaro utilizar de todas as maneiras possíveis que ele tinha poder, ele e o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente dele, para liberar o garimpo em terras indígenas e fazer com que esses garimpeiros impedissem os indígenas de andar, de circular no seu território, eu vou te explicar por que os indígenas morriam de fome. Muita gente, até bolsonaristas, usaram esse argumento. Pô, na floresta amazônica tem árvores frutíferas, tem rio, tem tudo, os indígenas estão lá há milênios, eles sabem tirar o seu sustento da floresta. Como é que eles não estavam conseguindo? É mentira, falavam os bolsonaristas. Acontece o seguinte, imagina você que você tem aí na rua da sua casa, e aí de onde você tira o alimento que você come dentro da sua casa? Vamos supor, num lugar tem um açougue, no outro lugar tem um mercadinho, no outro lugar tem uma loja de roupa onde você compra suas roupas, no outro lugar tem alguma outra coisa, tem um lugar onde você compra água, imagina que fosse tudo separado, tá? Como era até os anos 40, 50, você comprava cada coisa em um lugar. Tá, agora imagina que chegam pessoas armadas e dizem, ó, aqui onde tem um mercadinho você não pode entrar, nessa área você não pode entrar. Ah, mas a minha rua da minha casa, pô, como é que eu não posso passar? Não, aqui não passa. Aqui onde tem açougue também não. Ali onde tira água, não, só tem água poluída, só tem água tóxica. Se você usar essa água para qualquer coisa, você vai morrer. Aí fala, pô, peraí, eu vou comer o quê? Não vai comer nada. É o que fizeram com os indígenas. Para fazer o garimpo, a extração dos minérios, eles usam mercúrio, os rios ficaram extremamente poluídos. Então toda a plantação que eles tinham começa a morrer. Aí não planta mais, não tem mais água potável. Aí você já tem um problemão. Você tem os indígenas que estão lá há milênios e agora não tem água potável, eles não podem nem plantar e nem beber água. Aí em locais determinados da área deles, começaram a derrubar as árvores. E começaram a tocar fogo em tudo. E quem ia lá era estuprado, era assassinado, era torturado, era morto. Era isso que faziam os garimpeiros, numa terra completamente sem lei. Aí, obviamente, eles começam a morrer de fome, a passar fome, outras doenças. Os garimpeiros também levavam outras doenças. E eles faziam propositalmente. E aí, a verba que deveria ser exatamente para dar assistência médica, ver o que está acontecendo, parar com esse problema, acabar com o problema, era usada para quê? Para financiar os próprios garimpeiros, que além deles ser as empresas do garimpo que estavam lucrando bilhões com o garimpo ilegal, eles ainda diversificavam seus negócios. Esse diversificar os negócios que a Globo falou, tá na matéria do Globo, tá na capa do Globo de hoje, viu? Se não tiver mais na capa a hora que você for no site do Globo, vai para baixo que tem lá o valor, ou procura aí o valor, 862 milhões, Bolsonaro no Google, você vai ler as matérias. Aí fala, os garimpeiros diversificavam o negócio. Não! Eles estavam lavando dinheiro do garimpo ilegal. A Globo finge que não vê.
O jornalista fez uma excelente matéria, mas eu não sei se o jornalista é ingênuo ou se está num veículo de grande circulação, ele não quer fazer ilações, mas eu lembro quando eu era contra o Lula, pegava um fatinho assim, fazia um monte de ilação. Isso nesse caso não é ilação, porque sabe-se que os garimpeiros utilizavam, porque já teve a operação da Polícia Federal, de que os garimpeiros utilizavam frete de jatinhos e outros tipos de empresas que eles abriam para lavar dinheiro, porque o garimpo é ilegal. Boa parte daquele garimpo é ilegal. Agora você imagina que o cara tira 10, 20, 30 milhões de minérios ali do local, polui tudo e tira aquilo, ele tem que vender. Como é que vai declarar esse dinheiro? Não vai. Então o que eles faziam? Abriam empresas exatamente para vender serviços que às vezes nem eram feitos. Prepara, viu? Vai dar jaula para muita gente. E eu só vou ficar satisfeito quando tiver pelo menos uns 20 militares presos junto com o Bolsonaro, com a Damares e com o Mourão. Essa conta de 20 militares não conta o Mourão, que ele estava como vice-presidente. Ó, peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí lutando contra esses desgraçados malditos. Falou!